Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos mais da Palavra de Deus. E, meus irmãos, hoje a temática vai ser uma temática missionária, pensando no envolvimento da igreja com a obra missionária, pensando em como Paulo fez uma divulgação. Então, a nossa temática é essa, a divulgação missionária de Paulo. Os irmãos sabem que Paulo foi um dos grandes missionários, do primeiro século. Quando ele se converteu a Jesus Cristo, indo para o caminho de Damasco, ele não parou mais de pregar a palavra de Deus. Teve comunhão com o Senhor, estudou a palavra de Deus e ele começou então a fazer a sua divulgação missionária, participando também da obra missionária. Fez uma primeira viagem missionária, fez uma segunda, fez uma terceira, depois foi levado a Roma preso, mas como missionário, pregou a palavra de Deus lá na prisão em Roma, depois foi solto depois de 2 anos e continuou ali cuidando das igrejas que já tinham sido plantadas. Foi um grande missionário. E nós olharemos aqui para a carta aos Romanos e vamos dar uma passeada nessa carta aqui para analisar como Paulo ele fez a sua divulgação missionária. Eu achei magnífico, achei bastante interessante. Paulo, quando escreveu Romanos, ele estava ali na cidade de Corinto. Então ele estava ali em Corinto e ele escreve essa carta à igreja de Roma. Não foi Paulo quem plantou aquela igreja. Paulo não tinha visitado Roma, não tinha levado o evangelho até Roma, mas ele ficou sabendo que o evangelho chegou até lá por outros meios que não foi ele, por outras pessoas, e lá nasceu uma igreja forte, uma igreja influente, tanto que ele faz vários elogios para esta igreja. Então, o que ele faz? Ele vai apresentar para essa igreja um projeto missionário dele. Vamos ver aqui como que aconteceu a divulgação missionária de Paulo? Olha só Romanos capítulo 15, versículo 23 a 24. E note nisso, nós estamos lendo o capítulo 15, ou seja, o final da carta. É ali que ele faz a sua divulgação missionária. Diz assim o versículo 23 e 24. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Meus irmãos, isso aqui eu achei magnífico e interessante. Paulo então tinha um projeto missionário no seu coração, ele tinha um campo a qual ele queria estar naquele campo, então ele vai fazer sua divulgação missionária para uma igreja. Normalmente é isso que acontece, por exemplo, com os seminaristas que terminam o seminário missiológico e eles então, antes de ir para o campo, para uma tribo, para outro país, para uma localidade específica, o que eles fazem? Eles vão visitar algumas igrejas para apresentar esse projeto missionário, fazer a divulgação missionária, no intuito, evidentemente, de irmãos abraçarem eles, para que eles possam estar indo para aquela localidade. Então note que foi isso que Paulo também fez. Ele disse para Roma, olha, estou com um projeto missionário, eu vou para a Espanha, eu quero levar a palavra de Deus lá, porque aqui eu já preguei o evangelho, já terminei o meu serviço aqui, eu não estou vendo nessas regiões aqui campo de atuação, eu já preguei o evangelho na Judéia, já preguei lá em Antioquia, já preguei em Ásia Menor, na região da Galácia, já preguei entre os macedônios, já preguei na Acaia, então ele está dizendo aqui, olha, nessas áreas aqui eu já preguei, agora eu quero ir além, eu quero levar o evangelho para as pessoas que ainda nunca ouviram falar do evangelho. Mas para isso, igreja de Roma, eu gostaria de usar vocês como um trampolim. Então eu vou aí para Roma, pulo em vocês e uma breve passagem e vocês me enviam então para a Espanha. Ele estava então tentando ali fazer uma parceria missionária para a sua viagem missionária. Meus irmãos, o que eu achei interessante? Que antes de Paulo fazer essa divulgação, e uma breve divulgação, ele não ficou mostrando ali a cultura do povo da Espanha, como que é a Espanha e tal, não, ele falou rapidamente, olha, eu vou para a Espanha, mas ele usou mais do seu tempo para falar da necessidade do evangelho do que em si do povo para o qual que ele vai. Paulo foi muito esperto, Paulo foi muito inteligente na elaboração dessa carta. Evidentemente, ele também estava sendo ali inspirado pelo Espírito Santo. Mas antes de falar do seu projeto missionário, ele traz argumentos lógicos da necessidade do evangelho durante a carta inteira. Então, para isso, nós vamos lá para o capítulo 1, vendo esses argumentos lógicos, para só depois disso Paulo jogar então o seu projeto missionário. Ele vai motivar a igreja não mostrando em si o povo, não mostrando em si o povo da Espanha,
não mostrando em si a cultura da Espanha, mas ele vai motivar a igreja de Roma, mostrando a necessidade do evangelho com argumentos lógicos. Primeiro, o que Paulo ele começa então fazendo e apresentando para a igreja de Roma? Ele vai mostrar que todos os gentios, eles são condenados, estão condenados. Olha só o que diz o capítulo 1, versículo 20, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Paulo está mostrando para os romanos, os gentios são indesculpáveis, eles precisam de salvação, eles estão condenados, estão separados de Deus, estão mortos espiritualmente. Eles, apesar de ter a mensagem da criação, eles não buscam a Deus, eles estão condenados, são indesculpáveis perante Deus. O povo da Espanha, indesculpável perante Deus. O povo da Índia, indesculpável perante Deus. Os brasileiros, indesculpáveis diante de Deus. Os gentios, todos os gentios são aqueles que não são judeus, são indesculpáveis perante Deus. Mas Paulo também vai apontar o dedo para os judeus. E o que ele diz quanto aos judeus? No capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Portanto, é indesculpável ao homem quando julgas. Aqui ele está se voltando para os judeus, porque os judeus julgavam os gentios. Os judeus apontavam o dedo para os gentios, dizendo que eles estavam separados de Deus, dizendo que eles não pertenciam à nação eleita, dizendo que Deus não escolheu eles para serem a nação representativa de Deus aqui na terra. Mas eles se orgulhavam por serem descendentes de Abraão, eles se orgulhavam porque o Antigo Testamento veio deles, veio dos judeus, eles se orgulhavam porque Deus fez várias promessas para o povo de Israel. Só que Paulo está apontando para eles e dizendo também que eles são indesculpáveis perante Deus porque eles não têm a Jesus Cristo. Apesar da sua religiosidade, apesar pelo zelo que eles têm por Deus, eles vão para o inferno também quando morrerem. Então o que Paulo chega a uma conclusão? Ele chega à conclusão que tanto gentios quanto judeus são farinha do mesmo saco. Todos estão dentro do saco da condenação. Essa conclusão que ele chega no capítulo 3, versículo 9, que diz assim: que se conclui. Qual a conclusão então que nós chegamos do capítulo 1 e do capítulo 2? Qual é a conclusão que eu chego? Temos nós, judeus, qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, grave essa palavra, todos, tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Meus irmãos, Paulo deixa claro para a igreja de Roma que o mundo todo, todas as pessoas, o mundo todo está condenado diante de Deus. O mundo todo é indesculpável perante o Senhor. O mundo todo está debaixo do pecado. Talvez a igreja de Roma poderia pensar o seguinte: bom, o mundo é muito grande, talvez essas pessoas que são indesculpáveis, estão condenadas, que estão em localidades diversas, talvez elas mesmas possam resolver o problema delas estarem mortas espiritualmente. Talvez elas mesmas podem resolver o problema delas estarem separadas de Deus. Será que o homem por si só não consegue se salvar? Daí Paulo vai deixar claro que não consegue se salvar. Olha só o que ele diz no versículo 20, capítulo 3, versículo 20. Visto que ninguém, meus irmãos, ninguém é ninguém, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. O que Paulo está dizendo aqui? Ninguém consegue se salvar, ninguém consegue sair do estado de condenação sozinho. Nenhum homem tem a capacidade de autossalvar-se. Então, perceba bem o que Paulo está dizendo. O homem é incapaz de se salvar. Olha só, então a gente vai para uma próxima pergunta. E agora? Como então o perdido ele pode ter salvação? Lembre desses argumentos lógicos que Paulo está trazendo em toda a sua carta. Sabe o que ele fala? Então, como o homem pode obter a salvação? O capítulo 4, versículo 8, Paulo ele diz o seguinte, citando o Antigo Testamento, citando as palavras de Davi, ele fala assim: bem-aventurado, ou seja, feliz o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado.
Meus irmãos, o homem precisa ser perdoado, o homem precisa ter os seus pecados não levados em consideração, ou ter os seus pecados resolvidos, mas ele, por si só, é incapaz de resolver o problema do seu pecado. Então, ele citando Davi, Paulo citando Davi, ele fala, olha, feliz o homem a quem Deus não leva em consideração o seu pecado, que alcança a misericórdia do Senhor, que alcança o perdão do Senhor. Então, como isso pode ser feito? Somente através da pregação do Evangelho, somente através do conhecimento a respeito de Jesus Cristo, do seu sacrifício ali na cruz, da sua ressurreição e da salvação que ele oferece. Porque no capítulo 5, versículo 1, Paulo deixa claro como o homem pode então ser salvo e receber de Deus esse perdão, essa misericórdia e dessa maneira ser bem-aventurado. E diz assim o capítulo 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo deixa claro, olha, para os judeus ou gentios poderem ser salvos, eles precisam ouvir do Evangelho. Para os judeus e gentios poderem ser salvos, só podem ser salvos através de Jesus Cristo, é tendo fé em Jesus Cristo. Então perceba bem a jogada de Paulo, explicando a necessidade do Evangelho. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Tanto judeus quanto gentios são farinha do mesmo saco, estão debaixo da condenação e precisam de salvação. Eles não podem salvar-se, eles não têm a capacidade, o homem em si não tem a capacidade de trazer a salvação para si próprio. Eles precisam de Deus, eles precisam do Senhor, do perdão do Senhor. Como que eles podem ser salvos? Através de Jesus Cristo. E daí, Paulo então vai explicar para eles o que o homem então ganha ou perde se ele aceitar ou rejeitar a salvação. Então, no capítulo 6, versículo 23, Paulo deixa claro que existe apenas dois destinos para a humanidade, dois destinos para o homem. E diz assim, porque o salário do pecado é a morte, o primeiro destino, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, o segundo destino. Olha só, se o homem ficar no pecado, como ele já está no pecado, ele vai receber a morte eterna. O inferno espera ele, o lago de fogo está esperando ele, o juízo de Deus está esperando ele. Mas, se ele receber o dom gratuito de Deus, se ele receber a Jesus Cristo, o evangelho da salvação, ele então vai ganhar aquilo que Jesus Cristo oferece, a vida eterna. O destino dele será mudado. Só existem essas duas possibilidades. Não existem outras possibilidades de vida após a morte. Ou é céu ou é inferno. E Paulo deixa muito claro isso daqui. E daí, meus irmãos, Paulo no capítulo 7, então, ele vai dizer o que então a gente conclui diante disso que nós vimos aqui até agora. A conclusão que Paulo chega é a seguinte, que o homem é miserável, mas Cristo é misericordioso. O homem é miserável, mas Cristo é misericordioso. Olha só o que ele diz no capítulo 7, versículo 24 e o início do 25 diz assim, desventurado homem que sou. Ou seja, miserável homem que sou. Ou algumas versões traz, desgraçado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quando Paulo olha para o homem, quando Paulo olha para si, ele vê incapacidade. Ele percebe que ele não consegue trazer a salvação para si. Mas quando ele olha para Cristo, o que ele enxerga? E o que ele diz? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Olhando para o homem, miserável. Olhando para Cristo, graças a Deus, porque Jesus Cristo traz essa salvação. Meus irmãos, e é nessa misericórdia que nós encontramos segurança. Quando essa pessoa que está perdida, está condenada, indesculpável, separada de Deus, necessitando de salvação, ela encontra Jesus Cristo, recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela então recebe as bênçãos que seguem a salvação. Ela recebe a vida eterna, ela recebe segurança eterna. E nestas palavras magníficas e maravilhosas, Paulo conclui o capítulo 8, dizendo assim a partir do 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É segurança eterna, segurança de salvação. São bênçãos maravilhosas e magníficas e surpreendentes que são dadas para nós. E Paulo destrincha dessas bênçãos no capítulo 8. Mas Paulo, ele sai do ápice, daquele momento de alegria do capítulo 8 de Romanos, e ele entra num vale de tristeza muito grande quando ele se depara agora,
ou ele escreve o capítulo 9, porque no capítulo 9, no capítulo 8, ele estava olhando para Jesus Cristo e para as bênçãos que ele tem nessa salvação. Mas no capítulo 9 ele olha para os lados e ele enxerga muitas pessoas que ainda não ouviram falar do Evangelho de Deus, muitas pessoas que ainda não são salvas. E diz assim o capítulo 9, versículo 3, Paulo agora chora pela vida dos perdidos, diz assim: porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Paulo ele diz, olha, eu não estou mentindo, eu tenho incessante tristeza e dor no meu coração pelos meus irmãos, pelos israelitas, pelos judeus, porque eles não são salvos. Meus irmãos, Paulo está olhando para o lado e enxergando pessoas que ainda não têm Cristo, enxergando sabendo qual é o destino eterno dessas pessoas. E Paulo então chora. Paulo se alegra ao olhar para si, sabendo que ele tem a salvação, mas ele fica com uma imensa tristeza quando olha para o seu lado. Eu imagino que muitos missionários, eles passam isso, porque eles são chamados por Deus para pregar o evangelho em outra localidade, para adentrar uma tribo, para ir para um outro continente, para ir para um outro país, pregar o evangelho para outras pessoas, mas muitas vezes eles se lembram que a sua família ainda não é convertida, eles se lembram que a sua família rejeitou o evangelho, não querem se converter. Às vezes o pai e a mãe não são convertidos, às vezes tem irmãos não convertidos, às vezes tem filhos não convertidos, parentes que não são convertidos. E eu imagino que essa tristeza que Paulo sente, muitos missionários acabam sentindo. Eu estou pregando o evangelho para outras pessoas, mas a minha família não quis saber do evangelho. Eles ainda não se converteram ao Senhor. Então Paulo ele demonstra aqui o seu choro para os perdidos. Meus irmãos, diante de tudo isso, Paulo agora vai jogar uma responsabilidade para a igreja. Qual é então a minha parte? Qual é a nossa parte como igreja, visto a necessidade do evangelho? No capítulo 10, versículos 14 e 15, dizem assim: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Meus irmãos, Paulo então joga a bomba para a igreja, a responsabilidade para a igreja. Vocês querem que essas pessoas ouçam do evangelho? Vocês querem que essas pessoas às quais eu estou chorando, elas tenham acesso ao evangelho? Como que elas vão ter acesso se nós não enviamos? Como que vão ter acesso se não existe a pessoa que vai e não existe a pessoa que apoia? Daí Paulo então deixa essas duas responsabilidades para a igreja. Precisa enviar pessoas, pessoas precisam ir e pessoas precisam ficar apoiando aqueles que estão indo, para que eles possam ter ali uma condição financeira, para que estejam no meio do povo pregando o evangelho. Paulo então joga essa responsabilidade para a igreja. Existem os que saem para aí e existem os que ficam na igreja local, mas dando apoio, segurando as cordas para que esse que escolheu ir, para esse a quem Deus chamou para ir, ele possa estar indo e pregando o evangelho sem a necessidade de voltar por causa de problemas financeiros, por exemplo. Então Paulo joga essa responsabilidade. Como invocarão se não há ninguém quem pregue? E como pregarão se eles não são enviados? Então ele está jogando aqui, precisa de missionários e precisa de igrejas que apoiam missionários. Precisa levantar mais obreiros para a seara e precisa ter também a igreja que fica ali na retaguarda, enviando, motivando, orando, contribuindo financeiramente, segurando as cordas para que aquele missionário possa ter condições para ficar ali naquela localidade pregando o evangelho. Meus irmãos, é essa bomba, essa responsabilidade que Paulo joga então para a igreja. E ele deixa claro para a igreja, olha, o pecado quando entrou no mundo, ele alcançou, a sua extensão foi mundial, a sua extensão alcançou todas as pessoas. Da mesma maneira, a misericórdia de Deus tem a sua graça que alcança todas as pessoas também. O 11:32 diz assim: porque Deus a todos encerrou na desobediência, ou seja, tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Note que a extensão do pecado é a mesma extensão que a graça de Deus alcança. Então, aquela conversa de que Deus só usa de misericórdia para com alguns ou um pequeno grupo eleito, cai por terra diante desse versículo, porque o versículo deixa claro que Deus usa de misericórdia para com
Todas as pessoas, sem exceção, todos têm o alcance da misericórdia de Deus. Evidentemente, agora cada um vai ter que tomar a sua decisão, se aceita a misericórdia do Senhor ou se rejeita a misericórdia de Deus. Mas a misericórdia de Deus alcança todas as pessoas. Deus deseja que a salvação de todas as pessoas. Deus deseja que todos sejam salvos. Se esse é o desejo de Deus, tem que ser o meu desejo. Se esse é o desejo e a vontade do Senhor, precisa ser o desejo da igreja, que todas as pessoas possam ter acesso ao Evangelho e dessa maneira poderem ouvir de Jesus Cristo e assim tomar uma decisão se crê em Jesus Cristo ou se não, mas eles terão a oportunidade de ouvir do Evangelho e dessa maneira poderem ter a salvação. Meus irmãos, nossa função como igreja é ser participantes da obra do Senhor. É o que Paulo vai mostrar para a igreja de Roma agora, nesses seus argumentos lógicos. Ele diz assim no capítulo 12, versículo 11: No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Meus irmãos, essa é a nossa função. Nós não devemos ter a mão encolhida, não devemos ser remissos no serviço ao Senhor, mas ser zelosos, sermos fervorosos, sempre servindo ao Senhor. E é dentro da obra missionária que uma igreja também pode estar servindo ao Senhor. Nisso, meus irmãos, depois de todos esses argumentos lógicos, mostrando a condenação, mostrando a necessidade de salvação, mostrando que a salvação somente está em Cristo, mostrando quais são as bênçãos que uma pessoa tem ao receber a Jesus Cristo, mostrando que a igreja ela precisa enviar pessoas e precisa apoiar pessoas, mais missionários precisam se levantar para que o evangelho seja cada vez mais divulgado. Agora, Paulo ele vai apelar. E vai ser um apelo apelativo, porque ele vai agora falar da volta de Jesus Cristo. Paulo agora vai pegar pesado. Olha, vocês precisam participar, vocês precisam ser zelosos ao Senhor, ser fiéis ao Senhor, participar da obra missionária. Por quê? Jesus Cristo está voltando. Ele vai falar do arrebatamento da igreja. Olha só o que diz o capítulo 13, versículo 11, diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Meus irmãos, Paulo agora vai apelar para a volta de Jesus Cristo. Meus irmãos de Roma, Jesus está voltando. O que você está fazendo? Ainda está dormindo no ponto? Ou você está participante da obra do Senhor? Ou você está sendo fiel ao Senhor? Jesus está voltando. E Paulo deixa claro, nós prestaremos contas diante de Jesus Cristo. Olha só o que diz aí o capítulo 14, versículo 12. Diz assim: Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Meus irmãos, quando nós subirmos para o céu, formos arrebatados, Jesus Cristo nos levará para o local onde nós seremos julgados, não para condenação, mas para analisar a nossa fidelidade a Ele no tempo em que nós vivemos aqui na terra. O que é chamado de tribunal de Cristo. Nós prestaremos contas a Cristo e lá naquele tribunal nós poderemos ganhar galardões ou deixar de ganhar galardões, ganhar recompensas ou deixar de ganhar recompensas, dependendo da nossa fidelidade a Jesus Cristo aqui na terra. Você vai prestar contas diante de Cristo naquele tribunal de tudo o que você fez ou deixou de fazer durante o tempo da sua conversão aqui na terra. E a sua participação na obra missionária evidentemente será julgada, porque Jesus Cristo nos evangelhos ele diz o seguinte: aquele que der um copo de água fria para um profeta receberá galardão de profeta. Meu irmão, se você participa de alguma maneira da obra missionária, seja orando, seja contribuindo, sendo participante da obra missionária, ajudando os missionários, você receberá o galardão de missionário. Note muito bem, você não saiu da sua localidade, não foi para uma outra cultura, não foi para um outro povo, não enfrentou as dificuldades próprias que o campo transcultural oferece, mas se você ajudou o missionário que está lá, você vai receber uma coroa de missionário. É o que o versículo está dizendo, é o que Jesus Cristo diz para nós. Mas se você não se envolveu na obra missionária, se você não orou, se você não contribuiu financeiramente, você deixará de ganhar essa coroa. Você não terá a coroa da obra missionária. Note que nós prestaremos contas de nós mesmos a Deus. Mas a minha igreja não gosta da obra missionária ou não é participante da obra missionária.
Problema seu, cada um vai prestar conta de si mesmo. Você não vai prestar conta pelo seu pastor, você não prestará conta pelos seus irmãos da sua igreja. Você não prestará contas pelo professor da escola bíblica dominical. Você prestará contas de si mesmo. Não interessa se a sua igreja está participando ou não. Eu quero saber de você. Você está participando da obra missionária? Evidentemente, graças a Deus que muitas igrejas são participativas da obra missionária e dão condições, ou possibilidades para que os membros participem da obra missionária, para que eles estejam contribuindo e essa oferta, esse dinheiro esteja chegando para os missionários para suprir as suas necessidades. E assim você, no céu, receberá galardão de profeta, galardão de missionário, sendo participante. Meus irmãos, concluindo então, depois de tudo isso, depois de todos esses argumentos de Paulo mostrar a necessidade do evangelho, é só aí então, só depois, só no final da sua carta que ele apresenta o seu projeto missionário. Olha de novo os versículos 23 e 24 do capítulo 15, dizem assim: mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Meus irmãos, Paulo, então, depois disso, depois de mostrar a necessidade do evangelho, é só então depois que ele apresenta o seu projeto missionário. Eu vou para a Espanha. Quero ir para lá. Vocês viram o que eu já escrevi, o que eu expliquei. O homem é pecador, precisa de Jesus Cristo, precisa da salvação, precisa da misericórdia do Senhor. Ele não pode se salvar, não tem condições de trazer salvação para si. Para ele ser salvo é somente por meio da fé em Jesus Cristo, mas para que ele deposite a fé em Jesus Cristo, ele precisa ouvir do Evangelho. E para ouvir do Evangelho, algum missionário precisa ir lá. Mas para que algum missionário chegue até eles, a igreja precisa enviar, precisa dar condições para que esse missionário vá, porque se a igreja não envia, o missionário não vai. Se não se levanta missionário, eles não ouvirão da mensagem do evangelho. Se eles não ouvirem da mensagem do evangelho, eles não poderão ser salvos. Então Paulo traz argumentos lógicos e Paulo agora depois joga a responsabilidade para a igreja. E aí, o que vocês vão fazer? Jesus está voltando. Vocês vão querer ganhar uma coroa ou vão querer ganhar um puxão de orelha de Jesus Cristo? Paulo faz um apelo apelativo e depois disso Paulo então apresenta o seu projeto missionário. Vou para a Espanha. Vocês serão participantes ou não serão? Eu quero ir até vocês e vocês me enviarem para a Espanha. Eu usarei vocês como um trampolim. Só vou pular aí, para que eu possa ir para a Espanha. Meus irmãos, que o nosso trabalho, o nosso envolvimento na obra missionária seja para glorificar a Deus, não para glorificar o missionário, não para glorificar a igreja, mas que Deus seja glorificado. E é nessas palavras que nós terminamos a nossa live, como Paulo ele termina a carta aos Romanos, glorificando ao Senhor no capítulo 16, versículo 27, dizendo: ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família.